Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa teoria então de anatomia e escultura dental, nós vamos para os dentes posteriores. Então tem algumas estruturas que são exclusivas dos dentes posteriores e nós vamos ver elas agora. Então são as cúspides, vertentes, arestas, sulcos, tanto principais como secundários, crista oblíqua e as fossas, fossa central, fóssula e fosseta. Começando pelas cúspides, elas têm um formato piramidal e são consideradas unidades funcionais dos dentes posteriores. Então é através das cúspides que nós vamos conseguir mastigar os alimentos, tá certo? Então elas têm aquele formato piramidal. Dentro dessas cúspides, a gente vai ter outras estruturas que facilitam para a gente poder mastigar, facilitam o escoamento dos alimentos. As cúspides, igual às faces, tá? Elas apresentam o nome referente à face que elas estão voltadas. Então, se a gente tem uma cúspide na vestibular, mais próximo da mesial, ela vai ser a cúspide mesiovestibular. Se a gente está imaginando a parte palatina lá para distal, essa cúspide vai ser a cúspide disto-palatina, tá? Então, isso como exemplo. E pode ser comparado então geometricamente a uma pirâmide com a base quadrangular, exceto a cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. Então ela vai apresentar uma base pentagonal. Mais para frente eu vou mostrar para vocês na imagem. E as vertentes? Vertentes são as faces das cúspides. Então a cúspide ela vai ter aquele formato piramidal e ela vai ter ali a face dela, né? Então essa face é chamada de vertente, geralmente em número de 4. Cada cúspide, então, vai apresentar duas vertentes internas ou triturantes, ou seja, onde nós vamos triturar os alimentos, tá? E duas vertentes externas ou lisas. Elas estão situadas na face vestibular ou na lingual e palatina. Então, aqui nesse desenho esquemático, a gente consegue observar o formato piramidal da cúspide. E aqui nesse mesmo desenho a gente já consegue ver que tem uma região que está mais bicuda, como se fosse para fora, para vestibular do meu dente. Ali são as vertentes lisas. E o que está para dentro do dente, ali na face oclusal, são as vertentes triturantes. Aqui, ó. Então a gente tem para o lado de fora ali para vestibular ou palatina e lingual a vertente lisa ou externa, então ela está para fora. E dentro do dente na face oclusal a gente tem a vertente interna ou a vertente triturante. E como a cúspide do primeiro molar superior ela apresenta uma base pentagonal, ela vai possuir três vertentes: a vertente mesial, a vertente média e a vertente distal. Arestas. As arestas, elas são segmentos de reta formados pela união de vertentes de uma mesma cúspide ou de uma crista transversal. Então, elas separam as vertentes lisas das vertentes triturantes. Ou seja, é uma linha divisória. Vai dividir, então, tudo que está ali depois dessa linha é vertente lisa e para dentro vertente triturante. Então, essa linha é chamada de aresta. Lembra que no canino nós estudamos tem a aresta longitudinal. Então, elas são chamadas de arestas longitudinais que se encontram no eixo mesiodistal da coroa. Então, se a gente pensar de mesial para distal, todas as linhas ali que estão dividindo as vertentes, elas são chamadas de arestas longitudinais. No canino, no anterior, tinha aresta longitudinal mesial e aresta longitudinal distal. Então é bem aquela divisão ali entre as vertentes, ok? As arestas que separam as vertentes triturantes e lisas no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino, elas são chamadas de arestas transversais. Então, arestas longitudinais no sentido mesiodistal e no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino, arestas transversais.
Muito bem, então aqui a gente tem um desenho do primeiro molar superior. Vocês consigam observar a cúspide dele, ó, mésio-palatina, ela apresenta uma conformação, ó, uma pirâmide com base pentagonal. E por ela ser pentagonal, a gente tem três vertentes: vertente mesial, vertente média e vertente distal. E aqui estão nossas arestas. Então, as arestas que vão no sentido mésio-distal são as arestas longitudinais. E as que vão no sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, são arestas transversais. Sulcos principais. Os sulcos principais, eles são depressões que vão separar as cúspides. Então, na face oclusal dos nossos dentes, a gente consegue observar um número de cúspides. Então, através desses sulcos principais, através dessa delimitação, vai separar as cúspides e nós vamos conseguir saber quantas cúspides o nosso dente tem. Então, o sulco principal, ele vai se dar de duas maneiras, no sentido mésio-distal e no sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino. Então, quando ele vem da mesial para distal, mésio-distal, ele vai separar as cúspides vestibulares das linguais ou palatinas. E o sulco principal ocluso vestibular e ocluso lingual ou palatino separa as cúspides mesiais das distais. Isso vocês já vão entender na imagem. E os sulcos secundários são depressões, são pequenos sulcos e eles vão entalhar as vertentes triturantes, ou seja, eles vão partir dos sulcos principais e vão subir em direção às vertentes triturantes. Então, eles têm um trajeto curvilíneo com relação à aresta transversal. A aresta transversal, então, é aquela que vai vir da ponta da cúspide em direção ao oclusal do meu dente, tá? Eles são mais profundos e mais estreitos próximo do sulco principal, e à medida que eles vão chegando à ponta da cúspide ou bem na extremidade da vertente, eles vão ficando mais rasos. Esses sulcos, então, eles facilitam o escoamento dos alimentos e o deslize das cúspides quando a gente está mastigando. Então aqui, ó, observem, aqui eu tenho um sulco que está passando de mesial para distal, ou seja, ele está horizontal aqui para mim, para vocês, para mim e para vocês na tela. Então essa linha vermelha horizontal é o sulco principal mésio-distal. E o vertical, observem que a gente tem dois. A gente tem o número 1 horizontal e daí depois nós temos o número 2 e o número 3, que são sulcos vestíbulo-linguais ou vestíbulo-palatino, ou seja, ele está indo de vestibular para lingual ou para palatina. E ele vai dividir essas minhas cúspides em cúspides mesiais e cúspides distais. Crista oblíqua ou ponte de esmalte. Então, esse é um detalhe anatômico que é exclusivo dos dentes posteriores, mas ele está presente em apenas dois elementos. Ele está presente nos primeiros molares superiores e nos primeiros pré-molares inferiores. Então, é uma saliência de esmalte e vai unir duas cúspides. Então, ele vai unir a cúspide disto-vestibular do primeiro molar superior com a cúspide mesiopalatina. Interrompe o trajeto do sulco principal, tá? Então, em alguns dentes, a gente não consegue observar aí aquela passagem do sulco por conta dessa crista. Mas em alguns dentes, apesar de ter essa ponte de esmalte, o sulco ainda passa por cima da ponte. Então, o primeiro premolar inferior também pode apresentar essa ponte de esmalte, unindo a cúspide vestibular à cúspide lingual. Então, aqui, essa linha vermelha é a nossa ponte de esmalte, ou seja, é uma saliência de esmalte que vai passar ali por cima. Em alguns dentes, a gente não tem a presença do sulco. Em alguns dentes, a gente pode ter a presença do sulco ali subindo por cima
crista ou da ponte de esmalte. Então, ela vai estar presente no dente 16, no dente 26, no dente 34 e no dente 44. 16 e 26, primeiros molares superiores, e 34 e 44, primeiros pré-inferiores. E as fossas? Então, em comparado com os anteriores, nós tínhamos uma fossa, né, na face palatina de uma forma mais ampla. Nos posteriores, nós vamos ter fossas, só que totalmente diferentes. A gente vai ter assim como se fosse uma cavidade, tá? É um ponto. Então, fossa central, uma depressão na porção central da superfície oclusal de um molar. Então, todo elemento dental que tiver mais de duas cúspides, ele vai apresentar uma fossa central, ou seja, os molares posteriores. Tá? Então, bem no meio, aquele ponto, aquele orifício que vai ter no meio, é a fossa central. Fóssula. Então, fóssula é uma depressão rasa, de formato piramidal, ela está presente na superfície oclusal dos dentes posteriores. Então, ela pode ser mesial e distal. Então, vocês vão observar na imagem que antes de chegar lá na crista marginal dos meus dentes posteriores, a gente vai ter duas depressões. Essas depressões, então, elas são chamadas de fóssula. E a fosseta? A fosseta ela está localizada na face vestibular ou na face lingual e palatina. Tá? Então, aonde termina o sulco, aquele sulco que desce, tá? Aquele sulco ocluso vestibular ou ocluso lingual e palatino, a hora que ele desce para a face vestibular ou para a face lingual e palatina, a gente pode ter a presença de uma fosseta. Então, vai ser uma depressão que vai estar bem no término do sulco. Então, a imagem é esquematizada para facilitar o entendimento. No meio do dente ali, dividindo as quatro vertentes, as quatro cúspides, nós vamos ter a fossa central. Da mesial, né, antes de chegar na crista marginal e lá na distal, nós vamos ter a presença de outra depressão. Essa depressão é a fóssula. E se tiver na face vestibular, lingual ou palatina, ela vai ser chamada de fosseta.